ouvir a voz do Salvador. Eu queria ler com você Mateus 3, a partir do versículo 13, diz assim: Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós precisamos entender que quando a gente se compromete com Deus, quando a gente se compromete com o plano divino, não existe uma mudança automática na nossa vida que nos tira de todos os problemas, que nos tira de todos os confrontos, todos os conflitos, e nem nos tira da possibilidade de sermos tentados por Satanás. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de se comprometer com Deus através do batismo, e logo na sequência ele é levado pelo Espírito para ser tentado. E essa é uma figura muito estranha a nós. É muito difícil de imaginar como que foi isso para Jesus. Mas nós precisamos imaginar como foi isso para Jesus, e além disso, nós precisamos imaginar como é isso para a nossa vida. Como nós encaramos essa realidade na nossa vida. E aí eu queria que você pensasse comigo, imaginando como você pode ser instrumento divino, ou como você pode ser instrumento diabólico na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque aqui nós vemos o Espírito Santo se dirigindo a Jesus. Nós vemos Deus Pai com a voz dele se dirigindo a Jesus. E são palavras abençoadoras. Mas logo em seguir, nós vemos Satanás com algumas dúvidas, com alguns questionamentos, com algumas propostas sendo oferecidas para Jesus. E se nós balancearmos esses dois episódios, nós podemos tirar algumas lições muito preciosas para a nossa vida. Então eu queria que você olhasse aí no capítulo 4, a primeira pergunta que Satanás fez para Jesus foi, o primeiro confronto foi: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás chegou para Jesus e disse assim: Jesus, você disse que viu aí, as pessoas estão falando aí que viu uma voz do céu,
uma pomba descendo sobre você, que era o Espírito Santo e tal. Será que você é mesmo filho de Deus? Então, o que Satanás estava querendo colocar ali era uma dúvida na identidade de Cristo. Será que você é filho mesmo de Deus? Essa dúvida, ela é aquele buraco que existe no coração do ser humano. Todo ser humano pergunta: para que eu nasci? Qual é o motivo da minha existência? E como eu já disse, a resposta disso está em Deus. Nós não encontraremos resposta para a existência humana em nada mais, somente em Deus. E por mais que procuremos em outras coisas, não vamos encontrar. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era filho de Deus. E por ser filho de Deus e saber qual era a sua identidade, ele pôde responder para Satanás, quando Satanás fez essa pergunta: será que você é mesmo filho de Deus? Se você é mesmo filho de Deus, então você deve ser poderoso, né? E já que você tem poder, está aí passando fome, 40 dias de jejum e agora está passando fome, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus olha para Satanás e diz assim: Satanás, você não está entendendo a questão. Você está questionando a minha identidade e querendo, através do questionamento da minha identidade, me trazer dúvidas, e acha que se eu mandar as pedras se transformarem em pães e elas se transformarem, aí eu me torno filho, ou se elas não se transformarem em pães, eu deixo de ser filho? Às vezes nós condicionamos a nossa natureza de Deus, a transformação que Cristo fez através do sacrifício e do perdão que Ele nos ofereceu na cruz, pelas circunstâncias da nossa vida. Se tal coisa acontecer, significa que eu sou filho de Deus. Ah, tal coisa está acontecendo de difícil na minha vida, será que eu sou filho de Deus? Satanás vem com essas propostas para a nossa vida, questionando se somos filhos de Deus. E nós precisamos aprender com Cristo. Nós precisamos aprender com Cristo a responder como Cristo respondeu. Eu não preciso de pedras transformadas em pães. Obrigado. Eu não preciso que as circunstâncias ao meu redor mudem para que eu me torne filho de Deus. Eu sou filho de Deus e nada muda isso. O fato de passar fome, de estar com necessidade, não muda o fato de que sou filho de Deus. Uma coisa não necessita da outra. E nós precisamos aprender, porque isso é aliviador para o nosso coração. Isso traz uma paz, um alívio para o ser humano. Saber que nada pode mudar essa realidade. Sou filho de Deus e pronto. Jesus tinha acabado de ouvir isso lá no batismo. Este é o meu filho amado. E mais do que isso, a palavra divina que veio dos céus foi: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Eu queria que a gente aprendesse isso, para isso trazer esse alívio para o nosso coração, porque nós vivemos num mundo tão pesado, tão cheio de carga sobre as nossas vidas, que às vezes a gente fica se questionando quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e essas perguntas nos consomem tanto, que a gente entra em desespero, em parafuso, e tentamos achar respostas nas circunstâncias ao nosso redor. A resposta está em Deus, em Cristo Jesus. Então olhe para Ele. A segunda lição que eu queria tirar em cima disso é: como é que eu posso ser um instrumento divino e não um instrumento maligno para as pessoas que estão ao meu redor, utilizando palavras como Deus utiliza e não como Satanás utilizou? Porque Satanás utilizou o versículo aqui. Mas a palavra de Deus, ela é diferente, ela é diferenciada. A palavra de Deus para Cristo Jesus foi uma palavra de bênção, de afirmação, de apoio, de estruturação. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. A palavra de Satanás é uma palavra de dúvida, uma palavra de questionamento,
uma palavra de quem estava querendo puxar o tapete. E nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras em quem está ao nosso redor, especialmente dentro de casa. Nós podemos ser mais parecidos com Deus do que com Satanás. Nós podemos ser pessoas que proferem palavras abençoadoras para as pessoas que estão ao nosso redor. E poder dizer: olha, você me abençoa com essa atitude. Você quebrando meu coração, fico tão feliz diante de Deus quando você faz tal coisa, quando você age dessa forma. Sabe, poder partilhar, especialmente quem é pai para os filhos. Especialmente quem é pai para os filhos. Sejam construtivos nas palavras que vocês falam para os seus filhos. Aprendam com Deus, como Deus falou com seu filho Jesus. Aprenda a falar: você é amado, você é divino, você é de Deus, você me gera prazer. Eu gostaria que isso sempre continuasse. Vamos continuar produzindo isso um no outro. Vamos continuar produzindo esse ambiente aqui na nossa casa. Mesmo que a gente passe por necessidade, mesmo que a gente passe por fome, mesmo que a gente tenha vontade de transformar a pedra em pão. Vamos olhar um para o outro e nos vermos como filhos de Deus. Vamos olhar um para o outro e nos vermos como Deus viu Jesus, com o olhar na qual Deus viu Jesus. Até porque Cristo Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Quando Deus olha para nós, Ele poderia ver em nós apenas o pecador, o perdido, o que merece ir para o inferno, o que merece a eternidade separado de Deus. Mas o que Deus vê é o sangue de Jesus que foi derramado para nos perdoar. Então Ele olha para nós e nos vê como perdoados, como lavados, como redimidos, como limpos. E isso é abençoador demais. Nós precisamos aprender a utilizar essas palavras com os da nossa casa. Você pode utilizar com o seu colega de trabalho, você pode utilizar com a pessoa que está fazendo algum serviço lá na sua casa, que foi fazer algum serviço na sua casa, com um porteiro, você pode utilizar com o seu irmão de célula, você pode utilizar em todas as situações. Você pode ser bênção e agir com palavras como Deus agiu para o seu filho, ou você pode lançar dúvidas sobre a existência de outras pessoas. E quando essas dúvidas são lançadas de pai para filhos, elas são destrutivas. Elas arrebentam com a vida da pessoa. Essa semana eu assisti um vídeo na internet. Aparentemente não tinha nada a ver. É uma brincadeira em que alguns casais filmaram isso, só que nesse vídeo era um pai com uma filha. Um abraça o outro e agarra, a mulher agarra o homem assim por cima, com as pernas entrelaçadas, e tem que virar de cabeça para baixo, passar por baixo, girar e fazer uma volta completa na pessoa. E isso exige um comprometimento de quem está em pé sustentando, uma força, um equilíbrio e uma continuidade da pessoa que está fazendo a manobra para passar para o outro lado. Então é quase que se fosse um só, os dois ali se mexendo, precisa ter uma sincronia muito grande. E esse vídeo era uma filha e um pai. E a menina falava: pai, faz assim, pai, não sei o quê, e dava risada, que não sei o quê. No final ela caiu, não conseguiu fazer. E eu fiquei assim, eu li aquele vídeo, e por curiosidade eu li o primeiro comentário que estava embaixo. E o primeiro comentário foi assim: eu queria ter tido a oportunidade de fazer pelo menos uma brincadeira assim com meu pai. E aí, automaticamente, meu olho já foi para o outro comentário. A mesma coisa. Meu pai só trazia desgraça para casa. Só falava besteira. Nunca tinha momentos de comunhão. Nunca tinha momento em que a gente podia interagir um com o outro. Era só no chicote. E vários comentários desse tipo. Nos dias de hoje, a gente precisa entender que nós somos sal da terra, luz do mundo, e semear algo diferente. Para que as pessoas olhem em nós que nós temos a semente divina e que as pessoas vejam que nós somos diferenciados. Aquele pai e aquela filha,
têm um relacionamento diferenciado. Nem sei se são crentes. E nem sei se é sempre daquele jeito. Mas nós precisamos entender como nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor, da forma como Cristo se relacionava com o Pai, da forma como o Pai se relacionava com o Filho. Nós precisamos aprender isso. E mais do que isso, nós precisamos aprender a não ser como Satanás foi. Lançar dúvidas, questionamentos. A primeira pergunta foi a respeito da filiação. Será que você é mesmo filho de Deus? A segunda pergunta, ela é igual à primeira, mas ela deveria ter, talvez, ficasse melhor se ela fosse escrita ao contrário, que ela está escrita assim, no versículo de número 6. E disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Talvez a melhor maneira de se escrever isso aqui para o português não seria se és filho de Deus, e sim, se Ele é o teu Pai. A primeira pergunta é: se você é filho de Deus, manda as pedras se transformarem em pães. A segunda pergunta, talvez a melhor tradução seria: se Ele é o seu Pai. Porque na primeira pergunta ele está questionando a filiação, a identidade como filho. Na segunda pergunta ele está questionando o caráter divino, a paternidade. E ele diz assim: porque se você é filho de Deus, Ele vai te cuidar, Ele vai te proteger. Então você pode dar ordem aos teus anjos, e aí você não vai tropeçar em nenhuma pedra. E Jesus responde a respeito disso assim: olha, você está apelando, você não está sabendo lidar com as coisas, porque primeiro você questionou a minha filiação, agora você está questionando o caráter do meu Pai. E o caráter de Deus não pode estar em questões na nossa vida por causa das circunstâncias. Não pode ser questionado o caráter de Deus por causa das circunstâncias em que nós vivemos. E às vezes nós fazemos isso. Deus, reprovei em tal matéria. Será que você é mesmo meu pai? Deus, estou sofrendo bullying na escola. Será que você é mesmo meu pai? Deus, estou com tal doença, estou com depressão, estou com desejos pecaminosos. Será que você é mesmo meu pai? O caráter de Deus é inquestionável. A nossa natureza pecaminosa, quando se mistura com essas palavras de Satanás, nos empurram a querer questionar o caráter de Deus. E nós precisamos aprender que o caráter de Deus é inquestionável. Se Ele é o seu Pai, Ele é o seu Pai e pronto. Isso não muda. Isso não tem alteração. Quem é pai, geneticamente falando, não deixa de ser pai. A gente vê marido deixando de ser marido, esposa deixando de ser esposa, mas filho nunca deixa de ser filho. Mesmo que troque o documento, mesmo que troque o nome do documento, se fizer um exame genético, vai dar, é filho. E Cristo sabia quem Ele era, mas sabia quem era o Pai dele também. Gente, saber quem é o nosso Pai, saber que Deus é o nosso Pai, é algo que nos traz esperança, é algo que nos traz alívio, é algo que abre a nossa visão para uma luz que vai além da luz do túnel. É uma esperança que não morre, que na realidade já morreu e ressuscitou para sempre. E a gente precisa aprender a viver essas duas verdades. Eu sou filho de Deus, isso não muda. Ele é meu Pai, isso não muda. Satanás, percebendo a segurança de Jesus em relação a essas duas questões, fala assim: mas está valendo a pena? Tá, já sei, você é filho dele, ele é seu pai, você está seguro dessas coisas, mas está valendo a pena? Satanás usa uma estratégia política aqui. E ele diz assim: será que se você sair desse partido aí, entrar no meu partido, e eu te der algumas vantagens, te der algumas oportunidades,
te der alguns subornos aqui, algumas porcentagens em relação a algumas coisas, será que não seria melhor para você? Veja aí no versículo de número 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus diz assim: Ele é meu Pai, eu sou filho dele, mas eu sei que Ele também é Senhor, e eu sei que Ele é o único digno de adoração, eu sei que Ele é o único digno de honra, eu sei quem Ele é. Você sabe quem é Deus? Você sabe quem você é? Deus sabia quem era Jesus. E pôde vir a voz do céu e dizer assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus pôde ouvir essa voz. Então, quando veio os questionamentos de Satanás, ele tinha segurança, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o pai dele. Quando veio propostas para trocar de Deus, para trocar de partido, para trocar a adoração a Deus por outros benefícios, Jesus dizia assim: não, eu prefiro passar fome, eu prefiro que as pedras não sejam transformadas em pães, eu prefiro, se cair, me arrebentar lá embaixo, mas saber que Deus continua sendo Deus e que eu continuo sendo filho, é algo que não tem preço, é impagável, não muda. Ter essa segurança, queridos, faz com que a nossa vida se paute não nas circunstâncias. O prédio pode desabar, como aconteceu no Rio de Janeiro. Meu filho pode ficar doente, pode morrer. Posso ter dificuldades da minha família, na minha casa, mas Deus continua sendo Deus. Posso ter um contratempo no trânsito, posso ter um contratempo no trabalho, mas Deus continua sendo Deus. A nossa tendência é questionar: mas Deus, eu acabei de fazer um compromisso com o Senhor, eu fui no culto, até entreguei o dízimo. Jesus foi para o deserto, ser batizado por João Batista, lá na beira do Jordão, atravessou o deserto, foi lá na beira do Jordão para ser batizado por João Batista, a voz do que clama no deserto. De lá, Satanás aproveitou e falou assim: vamos ali. O Espírito Santo o levou. O melhor lugar para você estar é debaixo da direção do Espírito Santo. Independente do que você vá passar, o melhor lugar para você estar é debaixo da direção do Espírito Santo. Pode ser difícil, pode ser tentador, pode ter outras propostas muito melhores, mas você nunca vai sentir aquela plenitude que o ser humano pode sentir em outras coisas, em outros lugares, se não for no centro da vontade de Deus. Quando João foi lá para o Jordão para ser batizado, quando Jesus foi para o Jordão para ser batizado por João, João falou bem assim: mas Jesus, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus diz assim: irmão, vamos cumprir a vontade do Pai, Ele quer assim, vamos fazer do jeito que Ele quer. E João falou assim: isso aí, estou nessa, vamos juntos. Esse mesmo João, logo ali na frente, perdeu a cabeça, porque preferiu perder a cabeça do que trair o seu Deus. Esse Jesus aqui, que estava disposto a fazer a vontade do Pai a qualquer custo, foi para a cruz, porque preferiu ir para a cruz, fazer a vontade de Deus, mesmo que ele chegou a dizer assim: Pai, se possível, se tiver alguma outra solução, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Nós precisamos desejar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos desejar a vontade de Deus, independente do que ela signifique. Ela é a melhor proposta para a nossa vida. É a única que vai encher aquele vazio que existe no nosso coração. As pessoas aí fora
estão como aqueles que comentaram embaixo daquele vídeo que eu assisti na internet. Cheias de vazios, cheias de desesperança, cheias de questionamento, cheias de necessidade. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é filho, filha de Deus. Deus é seu Pai. E nada pode ser maior testemunho para o mundo do que essa verdade. Viva essa verdade com intensidade. Deixe as pessoas ao seu redor perceberem que você se completa em Deus. Não é pelo carrão que você tem, não é pelo alto salário que você tem, não é pelo número que você tem na sua conta bancária ou pelo número negativo que você tem na sua conta bancária. Você se satisfaz porque você é filho, filha de Deus. Isso é um testemunho maravilhoso e o mundo precisa perceber isso. É mais do que falar disso, o mundo precisa perceber. O mundo precisa olhar para você e ver como que Deus olhando para você e diz assim: esse aqui é meu filho amado. Essa aqui é minha filha amada. Que você viva isso para a glória de Deus. Mas paralelo com isso, junto com isso, que você seja um instrumento de bênção para as vidas que estão ao seu redor. Como as palavras de Deus para Jesus, que você seja a palavra de Deus para o mundo aí fora. Que você saiba proclamar palavras que construam bênção para as vidas que estão ao seu redor. As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão pensando em fazer besteiras com a sua própria vida e com a vida dos outros. E sabe onde está a resposta? Naqueles que conseguiram enxergar que Deus se entregou para que nós pudéssemos viver. Essa é a resposta para o mundo. E o mundo precisa ver esse testemunho. A pregação, lembra aquela pregação de Isaías? Como crerão se não há quem pregue? A pregação não é só falada, não é só do púlpito. Ela é especialmente vivida. E ela é vivida lá onde você anda. Na sua rua, no seu trabalho, no seu contato por telefone, no seu contato pela internet, com as pessoas com qual você trabalha, as pessoas que você atende. É lá que Deus quer agir. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aqui da igreja, uma pessoa que tem dom de evangelismo e que busca aproveitar todas as oportunidades que Deus dá para evangelizar. É um instrumento, um desafio para a minha vida, porque é uma pessoa que está cheia de Deus, cheia de problemas, cheia de dificuldade. Não é rica, não é uma pessoa que tem um cargo muito importante, muito significativo na cidade, mas é uma pessoa cheia de Deus e recebe gente de diversas classes lá. E é bênção para diversas pessoas dessas que estão lá, porque resolveu ser bênção. Como? Sendo filha de Deus, testemunhando o que significa ser filho de Deus. O mundo precisa dessa resposta. Que você saia daqui essa noite e seja resposta para o mundo, sendo filho e filha de Deus, em nome de Jesus. Amém?